Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Pastor Jorge Lima. Se gostar da ministração, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Não esqueça de compartilhar, marque a caixinha de notificações e deixe o seu like. Se você precisar falar com o pastor é só mandar um zap no número 67 98102 5792. Ele terá prazer em te atender assim que possível. Que Deus abençoe a todos e receba a vida em nome de Jesus. 4 maneiras de sermos cheios do Espírito Santo. E a última é a mais comum, a mais fácil, que você deve prestar muita atenção. A primeira maneira de você ser cheio do Espírito Santo é ouvindo uma palavra de Deus que impacta você por dentro. É ouvir uma palavra de Deus que traz luz para você, traz entendimento, que te faz entender o amor de Deus, que te faz entender a graça, que te faz entender o reino de Deus. Quando você ouve uma palavra que fala de grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, uma palavra que te agita por dentro, é sinal que mesmo que você não fale em línguas, mesmo que você naquele momento não dance, não grite de alegria, mas aqui dentro te agitou. Quer ver uma coisa? Vou te fazer algumas perguntas, responde no seu pensamento, tá? Já aconteceu de você ouvir algum pregador, pode ser o pastor Assis, pastor Ivete, pode ser quem for. Você ouviu um pregador e a palavra dele estava tão gostosa, que aqui dentro estava te agitando. Você sentia aqui dentro diferente. Você sentia ou uma alegria muito grande, ou você sentia vontade de gritar. Pastor, a minha vontade era ficar em pé e gritar aleluia, glória a Deus, dar uma rajada de língua estranha. Se isso acontece, não estou falando se você recebeu revelação, nem uma profecia. Estou falando da pregação da palavra de Deus. Se isso já aconteceu com você, é porque você estava sendo cheio do Espírito Santo através da pregação da palavra. Vou te explicar com um texto bíblico. Uma vez o apóstolo Pedro, estava na casa de alguns irmãos descansando. E no que ele estava descansando, chegaram 2 homens atrás dele e disseram: Pedro, a gente não te conhece, mas nós servimos um homem chamado Cornélio. Esse homem chamado Cornélio, ele teve uma revelação de Deus, de que você vai falar a palavra do Senhor para nós. Aí o Pedro foi até a casa do Cornélio. Quando ele chegou lá, havia na casa desse homem um monte de familiares que ele chamou e um monte de amigos. Aí o Pedro entrou lá dentro e ele falou: olha, eu tive uma experiência com Deus. Deus falou para mim que era para me chamar meus parentes, meus amigos, para você pregar a palavra de Deus para nós, falar de Jesus. E a Bíblia diz que o Pedro começou: Jesus Cristo isso, Jesus Cristo aquilo, Jesus Cristo foi morto pelos nossos pecados, Jesus não sei o que. E aquilo, a Bíblia diz, Atos capítulo 10, verso 44. Estando Pedro ainda falando, caiu, a versão original diz, caiu o Espírito Santo sobre todos eles, e todos passaram a falar em línguas. Eles estavam ouvindo a palavra de Deus de uma forma envolvente, de uma forma impactante, de uma forma clara, de uma forma poderosa, que mexeu com eles. E pensar que não, o Espírito Santo caiu. A palavra caiu aqui no original grego é a palavra usada para abraçou. O grego não é a mesma coisa do nosso, né? Então tem palavras que parecem uma coisa, mas lá é outra. O Espírito Santo veio sobre eles e os abraçou, e eles foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque eles estavam ouvindo a pregação da palavra. Tem muitas vezes que eu estou lá na minha casa, aí eu pego lá algum pregador que eu gosto, coloco lá a pregação dele, sento no sofá e começo a ouvir a pregação do cara. Pensar que não, meu irmão, aquela palavra poderosa vai vindo, assim, ó, dentro de mim, ó, que nem um vulcão. Quando pensa que não, ou eu estou chorando, ou eu estou rindo, ou eu já estou gritando, ou eu já estou falando em línguas estranhas. Por quê?
porque a palavra que eu estava ouvindo ali começou a mexer comigo por dentro. Porque uma forma de você ser cheio do Espírito Santo é ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, ouça bastante a pregação da palavra de Deus. Dê um tempinho na sua casa, lê a Bíblia. Dê mais um tempinho, ouça uma pregação. Pregador de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então ouça pregadores que pensam que nem vocês pensam. Entendeu? Não vai ouvir gente que pensa coisa que não tem nada a ver com o que vocês acreditam. Pastor, quando eu estiver lendo, pode acontecer também? Também, você pode estar lendo a palavra e chegar uma palavra que impacta você, e você também sente que alguma coisa boa aconteceu por dentro de você. É porque você estava lendo, Deus se revelou a você de uma forma especial e você foi cheio. Segunda forma de ser cheio do Espírito Santo é através da imposição de mãos. É quando alguém que já está cheio do Espírito Santo impõe as mãos sobre você, e aí aquele cheio dele vai sobre você. Detalhe: muitos se enganam achando que essa é a maior forma de ser cheio do Espírito Santo. Essa não é a maior forma de ser cheia. A maior forma é a última que eu vou te ensinar hoje. Essa daqui é mais uma maneira de se ser cheio do Espírito Santo, mas não é a principal. Eu digo isso porque muitos crentes, mais da metade dos crentes, eles pensam assim: a pastora Ivete é cheia do Espírito Santo, então se ela botar a mão sobre mim, eu vou ser cheio. O Assis é cheio do Espírito Santo, se ele colocar a mão sobre mim, eu vou ser cheio. Não é regra. Embora em Atos capítulo 19, o Paulo estava falando com os Efésios, tinha uma igreja cristã lá em Éfeso. Aí o Paulo falou assim: gente, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Aí um olhou para o outro: não, nós não sabemos que existe Espírito Santo. Ué, mas vocês foram batizados no quê? A gente ouviu João Batista falar da importância do batismo para arrependimento, nós nos batizamos. Aí o Paulo falou: não é só o batismo de João que aconteceu naquela época. Vocês têm que ser batizados em nome de Jesus e tem que ser cheio do Espírito Santo. Então nos ensina. Aí o Paulo ensinou, batizou todos eles em nome de Jesus, e depois, Atos capítulo 19, ele colocou a mão sobre eles e dizia: seja cheio do Espírito Santo. E eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. Atos capítulo, esse é o 19. Atos capítulo 8, a Bíblia diz que lá em Samaria, alguns discípulos estavam anunciando o Evangelho e pessoas começaram a se converter. Eles, vendo que as pessoas estavam convertidas, mandaram chamar em Jerusalém alguns apóstolos para vir ensinar sobre o Espírito Santo. A gente não entende muito bem, vamos chamar lá os apóstolos para eles ensinar sobre o Espírito Santo. Os apóstolos vieram, ensinaram sobre o Espírito Santo, colocou a mão sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. É outra maneira de você ser cheio do Espírito Santo. Se você é um homem de Deus, não importa se você é pastor, esquece a história de pastor, porque ser cheio de Espírito Santo não é só para pastor não. Se você é um jovem cheio do Espírito Santo, se você é uma moça, um rapaz cheio do Espírito Santo, você pode ser do louvor, você pode ser diácono, presbítero, você pode ser apenas um membro, não ser nada de obreiro. Mas se você é cheio do Espírito Santo e você é uma pessoa de Deus mesmo, não estou falando picareta, tá? Estou falando de Deus mesmo. Você pode, cheio de fé, falar: vem aqui, meu irmão, vem aqui, fecha os seus olhos, Pai, em nome de Jesus, põe a mão sobre a cabeça dele, seja cheio do Espírito Santo. Você pode chegar lá no meio dos jovens, seus amigos ali que já conhecem o Evangelho: irmão, você já é cheio do Espírito Santo? Não, ainda não. E você? Não, também não. Aí você está cheio do Espírito Santo, você vai lá então, ó, em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Você pode transbordar do Espírito Santo que está em você sobre aquela pessoa, mesmo que você seja um jovem, mesmo que você seja um adolescente, mesmo que você seja um irmão da igreja e não seja nem obreiro. Se você está cheio, você pode estender a mão e falar: seja cheio do Espírito Santo.
Porém, não deixa nenhuma pessoa vacilona meter a mão na sua cabeça. Não deixa nenhum irmão vacilão meter a mão na sua cabeça. O que é irmão vacilão? Sabe aquele irmãozinho que ele fala em línguas, que ele dança, que ele grita, que ele esperneia, mas você sabe que ele vive aprontando? Sabe aquela irmãzinha que parece que é cheia de Deus, mas só se mete em confusão? Não deixa pôr a mão na sua cabeça, porque aí você vai ter um BO, como diz os jovens. Você vai ter BO. Então não deixa, entendeu? Não confia naquela pessoa, não deixa pôr a mão na sua cabeça. Mas se é um jovem de Deus, se é uma mulher de Deus, se você sabe que é de Deus e vai pôr a mão sobre a sua cabeça e falar: seja cheio do Espírito Santo, aí deixa, coloca a mão na sua cabeça, ministra, porque se enche do Espírito Santo pela imposição de mãos também. Segunda forma. Terceira maneira de se ser cheio do Espírito Santo é através da oração. É quando você está orando, seja em conjunto, seja no seu particular, trancado no seu quarto ou sozinho na sua sala, seja como for, mas presta atenção, vira a chave do entendimento. Existem vários tipos de oração. Tem a oração de concordância. Pastor Assis falou: vamos orar aqui pelo Gustavo, vamos orar pela Célia. Então nós oramos e concordamos. Aquilo não é oração para se ser cheio. Tem a oração de intercessão, você intercede. Tem a oração de clamor, vamos levantar um clamor pelo Brasil, para Deus abençoar nosso país e tal. Agora, a oração que te enche do Espírito Santo é a oração que você pede para o Senhor te encher, ou é a oração que você está engrandecendo a Deus. Você está lá: Pai, eu te engrandeço, o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom, e Pai. Esse tipo de oração é que te enche do Espírito Santo. Ok? Daqui a pouco nós vamos ter um momento aqui que vai ser aquela coisa gostosa. Aí é a hora de você falar: me enche, Senhor, me enche. Você pode colocar a mão na posição de receber e ficar assim: ó, me enche com a tua presença, me enche com o seu Espírito, em nome de Jesus eu quero ser cheio, e Pai. Assim que você é cheio, seja na sua casa, seja aqui. Você lembra daquela história aonde tinha um homem aleijado na porta formosa do santuário? Aí o Pedro e o João iam chegando para a oração, e aquele homem falou: não me dê uma esmola. Aí eles disseram: não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Muito conhecido, né? Atos capítulo 3. Depois que aconteceu isso, tentaram prender eles, porque eles tinham curado um homem no nome de Jesus. Tentaram prender eles, mas viram que não ia adiantar, porque a multidão ia ficar muito nervosa. Liberaram eles para ir embora. Eles chegaram numa casa que estava cheio dos irmãos. Estou falando de ser cheio pela oração. Eles chegaram em uma casa aonde estava cheio dos irmãos. E aí eles chegaram e falaram: gente, vem cá, para tudo aí, para a cozinha, para tudo, vem para cá. Vocês não sabem o que aconteceu. Nós íamos entrando no santuário, lá no templo, aí tinha um aleijado, e nós oramos, e ele ressuscitou, ou melhor, ressuscitou não, ele voltou a andar e tal, e foi um fervo lá, queriam prender a gente. Aí, isso aconteceu em Atos capítulo 3, entramos no capítulo 4. Capítulo 4 de Atos, diz que eles começaram a engrandecer o nome do Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é tremendo, o Senhor tem curado, o Senhor tem libertado. Aí eles começaram a dizer assim: enche-nos de ousadia para pregar o Evangelho. E eles não estavam fazendo outra oração, a oração deles era essa: enche-nos, queremos ser cheios do teu Espírito, queremos ser cheios de ousadia para pregar o teu Evangelho. Aí sabe o que aconteceu? Atos capítulo 4, verso 31. Estando eles orando, veio o Espírito Santo, e todos ficaram cheios, e
tremeu o lugar aonde eles estavam. Queridos, o poder de Deus veio tão forte que tremeu o lugar aonde eles estavam. Tremeu, de tão grande que foi o poder de Deus. Eu estava pregando no Rio Grande do Sul, aí acabou o culto, veio um casal para orar comigo, Santa Catarina. Aí eu peguei na mão dos dois e falei assim: Espírito Santo, vem forte aqui. Quando eu falei vem forte, nós três, os três, nós ouvimos um barulho de um vento. Imagina uma forte tempestade. Nós três ouvimos as telhas levantarem do templo. Nós estávamos ouvindo, as telhas parecem que iam ser. Aí um apertou a mão do outro, todo mundo apertou a mão, né? Que eu acho que estava todo mundo com vontade de correr, né? Mas aí um segurou o outro. E aquela coisa louca, gente. Aí nós ficamos assim, depois nós paramos. Pastor, o senhor ouviu? Vocês ouviram? Meu Deus. Aí eles correram lá para fora. Gente, que o pessoal estava lá fora, só estava nós três no templo. Tipo assim, acabou o culto aqui, vai todo mundo para fora. Os dois vieram, ora por nós, pastor. Aí eu falei, vem forte. Meu irmão, eles correram para fora. Gente, o que foi isso? O que aconteceu? Destelhou a casa. Pessoal, o que está acontecendo? Gente, não tem vento nenhum. Foi uma experiência que nós três estávamos tendo, porque nós falamos o quê? Vem forte aqui. Mas nós já tínhamos tido um culto poderoso na presença de Deus. Nós tivemos um culto poderosíssimo na presença de Deus. E agora, naquele momento, nós oramos pedindo que o Senhor viesse forte, que Ele nos enchesse. Os maiores momentos que eu mais fui cheio do Espírito Santo não foi pregando, não foi impartilhando do poder de Deus, colocando a mão sobre as pessoas. Os momentos que eu mais fui cheio do Espírito Santo foi trancado no meu quarto quando eu estava orando. Foi os momentos que eu mais fui cheio do Espírito Santo. Os momentos que eu mais fui cheio do Espírito Santo foi na minha oração particular. Aqui eles foram cheios no grupo. O poder veio e tremeu a casa onde eles estavam. Só que, meu irmão, gostoso mesmo é lá no seu particular, lá onde ninguém está vendo, aonde lá você chega e fala assim: Senhor, me enche com teu Espírito, eu quero ser cheio, me dá ousadia, Senhor. Eu ainda sou muito tímido, eu sou tímida, me dá ousadia. Me dá ousadia, que eu quero louvar com muita dedicação. Eu quero me entregar. Eu não quero ser só mais um jovem. Eu quero ser um jovem cheio do Espírito Santo. Eu não quero ser só mais uma mocinha na igreja. Eu quero ser uma moça cheia do Espírito Santo. Aí lá no seu particular, ó, pá, 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 me enche. Jesus Cristo disse assim: se vocês, Mateus capítulo 7, se vocês que são maus sabe dar boas coisas para os seus filhos, imagine o vosso Pai Celestial, que vos dará o que vocês pedem. Para aqueles que pedem, Ele vai dar o Espírito Santo. Mateus capítulo 7, do 11 em diante. Mas para isso, você está num culto de mover de Deus, você está aqui, ó, Senhor, me enche, me enche. Você está baixinho, não precisa nem gritar. Senhor, me enche com a tua presença, eu quero ser cheio. Me enche, Pai, não sei o quê. Quando você pensar que não, só de você ter feito isso, aí começa, vem as línguas estranhas. Porque não é uma regra de que alguém precise pôr a mão na sua cabeça para você falar em línguas. Tira isso da sua cabeça. Não é uma regra de que alguém tenha que pôr a mão na sua cabeça para você falar em línguas. Sabe por quê? Aqui, ó, Marcos capítulo 16, muito conhecido, verso 15. Disse então Jesus: ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Verso 17: e esses sinais seguirão aos que creem. No meu nome vocês vão expulsar os demônios e vão falar em novas línguas. Novas
línguas nunca faladas antes, línguas que você não aprende estudando inglês, francês, alemão, línguas que não é por interpretação de aprender essa palavra significa, não, é espiritual. Mas Jesus disse: esses sinais vai seguir o que crê. Quantas vezes eu estava dando ensino parecido com esse, e a pessoa que ainda não era batizado, sentado aí no banco, um exemplo, ela recebia aqui dentro aquela luz, aquela força, aquela alegria, e enquanto eu estava cansei de ver isso, eu pregando, e a pessoa começava. Por quê? Porque ela recebeu pela fé. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu estou te falando sobre o Espírito Santo, eu estou te ensinando por que tem que ser cheio, eu estou te ensinando que você tem que se encher a todo momento, eu estou te explicando como é que você vai ser cheio. Então, se você vai entendendo, isso vai produzindo fé. E quem crê fala em outras línguas. Então é normal que depois você comece a fluir e comece a falar em línguas. Somos cheios do Espírito Santo quando nós oramos. Você que já é batizado no Espírito Santo, essa turma aqui de Atos capítulo 4, aonde tremeu o lugar, eles já eram batizados no Espírito Santo, mas eles continuavam sendo cheios. Você que já é batizado no Espírito Santo, quer ser cheio, ore bastante em línguas. Pega lá uma seleção de músicas que você gosta de adorar a Deus, se tranca lá no seu quarto, meia hora, 40 minutos, 1 hora que seja, trancadinho, você entendeu? Bota o celular no modo avião para você não ficar entretendo com WhatsApp, com nada, e se entrega à oração em línguas. Se entrega à oração em línguas. Por causa daquilo que eu ensinei vocês ontem. Olha para minha mão. O Espírito, seu Espírito, e o Espírito Santo no seu Espírito. Uma interação. É os dois. O Espírito Santo vai produzindo a oração dentro de você. Não é só o Espírito Santo e não é só você. É uma interação. Os dois juntos. E o Espírito Santo, que é o poder de Deus, você vai se lançando a oracachô, aí você vai se envolvendo com o Espírito Santo, e ele vai te enchendo ainda mais. Se você não entendeu, eu vou falar de uma outra forma. Se você não ora em línguas, e você ficar lá na sua oração: Pai, me enche com teu poder, eu quero ser cheio do espírito de ousadia, você vai sentir o Espírito Santo encher você. Mas se você já é batizado no Espírito Santo e você já ora em línguas, esse enchimento, ele acontece muito mais dinamicamente, muito mais rapidamente e de uma forma muito maior, porque você já tem ele lá e você só ativou. Você já entrou direto. É como você ter uma internet baixa e uma internet rápida. A internet baixa fica aquela coisa difícil de conectar. A internet rápida, você mexeu, já conectou. Então você que já é batizado do Espírito Santo, dá preferência para orar em línguas. Olha isso, 1 Coríntios 14, verso 16. Porque se eu oro em línguas, meu espírito é que ora, mas a minha mente fica infrutífera, de sorte que preferirei falar em entendimento, para que aquele que é indouto possa dizer amém. Aqui o Paulo está dizendo, se eu vou orar por alguém, a pessoa tem que orar por entendimento, né? Em grego, no caso dele. No nosso caso, português. Eu vou orar pela Ivete, eu tenho que orar em português para a Ivete entender e responder. Mas para mim orar, eu já sou cheio, eu já tenho Espírito Santo, eu posso orar a hora que eu quiser, porque é o meu Espírito orando. Eu preciso apenas entender que já está em mim, e eu tenho fé de abrir a boca e falar a hora que eu quiser. Pastor, eu não preciso esperar então, tipo assim, ver uma música legal, aí eu tipo assim, ver uma música gostosa, aí eu arrepiei. Não precisa disso. Quem crê vai falar em outras línguas.
O começo não é você sentir alguma coisa, uma música, uma coisa. O começo é você ter a fé de que você já foi batizado, de que ele já está dentro de você, então você fala em línguas a hora que você quiser. Entendeu? Simples assim. Eu creio que ele está em mim, eu falo em línguas a hora que eu quiser, porque eu já fui batizado. Então eu posso falar em línguas porque eu creio que é o meu Espírito falando. Agora a quarta, última e a principal, a mais fácil de todas, o top plus da galáxia, o melhor, o bam bam bam, o tchuca tchuca. Efésios capítulo 5, verso 18. Citei aqui, vou repetir. Não se embriague com vinho que tem mistura forte, mas enchei-vos do Espírito Santo. Lembra? Verbo imperativo. Encha hoje, encha amanhã. Aqui o Paulo está dizendo, você tem que ser cheio. Se encha, se encha, se encha. Ok? Ok. Aí no 19 ele explica como que a gente se enche. O verso 19 diz assim: falando entre vós com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, salmodiando e bendizendo a Deus e Pai no vosso coração. É assim que nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, quando nós nos envolvemos em adoração, cânticos que adorem, que engrandeçam ao Senhor, louvores que bendigam ao Senhor, canções de adoração, canções de adoração. Quando você está adorando a Deus, você também está se enchendo do Espírito Santo. Você está engrandecendo a Deus e a unção do Senhor está enchendo você. Você está adorando a Deus e a unção do... Está aqui na Bíblia. Como que você é cheio? Salmodiando, adorando, cantando canções espirituais e tal, e tal, e tal. É assim, meu irmão. Agora presta atenção. O corinho de fogo, eu vou falar de adoração, tá? Mas eu preciso passar por aqui. O corinho de fogo, ele tem a sua importância. Tem gente que gosta muito, né? Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Você está meio desanimado, você bota lá um corinho de fogo, você já se agita, né? Gostoso. Mas por favor, hein? Eu falei ontem, vou repetir aqui. Rolou um corinho de fogo, rolou lá um sapatinho de fogo, dá uma dançadinha. Agora, irmão, pelo amor de Deus, não dá aquelas presepada de rodar e mete a mão na cara do irmão. O irmão tem óculos, o óculos voa lá longe, foi 1.200 óculos, quebra o óculos do irmão, mete a mão na cara da irmã e, eu estou no espírito. Ô irmã, senta, calma. Não, estou no espírito, eu nem vejo o que eu estou fazendo. Quando o Espírito Santo me toma, eu nem vejo o que eu estou fazendo e tal. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, muito séria, guarda para o resto da sua vida. Quem entra na mente das pessoas e tampa para jogar pessoas sem entendimento, sem lembrança, é os demônios. Deus não faz isso. 1 Coríntios 14, 32. O espírito dos profetas é sujeito ao profeta. Sabe o que acontece? É mentira a pessoa falar, não, quando pensa que não, eu estou domado, eu nem sei o que eu estou fazendo. Sabe? A não ser que entrou um demônio em você. Porque se entrou um demônio, aí você não lembra. Porque Deus, irmãos, é uma interação. O seu espírito com o Espírito Santo é uma interação. Não é só Ele e não é só você. Então não tem esse negócio de eu não nem vi, nem não sei o que. Não, você está com conversa. Às vezes a pessoa fala isso. Tem muita gente que vai ouvir essa pregação pelo YouTube, está sendo gravado. Tem muita gente que fala isso para querer valorizar, para querer isso aqui. Não. Sabe o que isso quer dizer? Rolou um corinho, divisa de fogo, varão de guerra. Você está aqui, ó. Aí eu já percebi quem está do meu lado. Não vou balançar a mão não, que eu vou machucar os irmãos. Ele chegou na guerra, só vai na mão aqui, ó. Em cima um ritmo, embaixo outro. Ele chegou para guerrear, divisa. Não precisa, pá! Então, amadureça.
Ouve um corinho, quer dançar, quer pular, fica ali na sua. Dá uma olhadinha para lá, para cá, para ver se você não vai pisar em cima de ninguém. Mas faz as coisas com maturidade. E o Espírito Santo não vai deixar você bobo, do tipo assim, ai, não lembro de nada. Isso é conversa. Se aconteceu isso, o Assis, a Ivete vai expulsar porque é demônio. E você vai lembrar sim, você não é doido? Os corinhos de fogo têm o seu valor, para te dar uma animada, uma ajeitada, uma desenferrujada. Quem não dança segura a criança, divisa de fogo, tem a sua importância. Mas não é o que te enche do Espírito Santo. As músicas que canta como parece de Deus cantando para você, filho meu, não desiste. É como se fosse Deus cantando para você. Te faz bem, mas não te enche. Aquelas músicas que dizem assim, que te viu passar na prova não te ajudou. Aquela bem da vingança mesmo, agora vai se ferrar. Não. Essa daí faz bem para sua alma, mas não te enche do Espírito Santo. Faz você ficar animadinho. Deus vai me vingar, minha vingança vai ser maligna. Vai ver só, mexeu comigo, Deus vai pesar a mão. Aí você dá aquela, né, brincadeira fora a parte. Isso aí é brincadeira. Mas tem aquelas canções que é como se Deus estivesse falando para você, né? Vai, você vai vencer, eu vou te dar a vitória, porque quem crê em Deus, não sei o quê. Mas essas não te enchem do Espírito Santo. Elas são como se fosse Deus trazendo um recado para você. Você é um espelho, do Senhor, né? Então é uma música que, poxa vida, eu não vou desistir não, porque, né, eu sou um espelho mesmo e tal. Isso é para o seu campo mental. Não te enche do Espírito Santo. O que te enche do Espírito Santo é quando a canção, o louvor, é só de adoração a Ele. Ele é o centro, não é você. É Ele que é adorado, não é você que está no centro. Então, aí é aqui, ó, olha a pegada. Porque dele, a Ele é a glória. Entendeu? É a Ele, aí vai tudo para Ele. Quão grande é o meu Deus, cantarei com... Aí você está lá na sua casa, a dona de casa, os cabeçudinhos foi tudo para a escola, o marido foi trabalhar, você está sozinho em casa fazendo uma coisa, que nem a Ivete fazendo um bolo, está lá fazendo um bolo, alguma coisa, coloca um louvorzinho lá de adoração, só adoração, uma atrás da outra, adoração, cantarei, aí ela está lá, fazendo as coisinhas dela, o Espírito Santo me enche, me enche, e está lá, e fala em línguas, e me enche, e fala em línguas, e dele adoração, cantarei com grande, meu Deus, em casa canta mesmo, irmão, mesmo que você canta mal, Jesus está recebendo. Aqui na igreja não, treina direitinho, não vem com aquela conversa de para Jesus, né, irmão? Então é para Jesus no meio da igreja, faz direito. Agora em casa você pode ficar doido lá, levanta a mão, dança, cantarei com que... Aí Jesus está recebendo que é só você e Ele. Essa é a forma mais fácil, mais comum, mais objetiva de você ser cheio do Espírito Santo. Enche a sua casa de louvor. Enche a sua casa com canções de adoração. Enche os seus dias de louvor, de adoração. Quando vim para a igreja, não chega com aqueles crentes cara de pau que chega quando o louvor está terminando. Vem para participar do louvor, porque você aprendeu que na hora que você estiver se entregando em adoração, você vai se cheio, você vai se enchendo. Aí a tristeza vai passando, o sentimento de que você vai perder vai passando, o sentimento de que você vai ser derrotado vai passando, e você vai começando a receber umas coisas, sabe? Você sai daqui renovado, você sai daqui animado. E sabe quando que você foi cheio e animado? Na hora que você estava lá adorando a Deus, na hora que o louvor estava sendo ministrado, e você, junto com o ministério de louvor, estava adorando a Deus. Então, não chega tarde no culto, a não ser que você estava trabalhando alguma coisa. Vem para a hora do louvor. Meu irmão, quando eu estou no momento de louvor, eu ponho a mão no coração. Se a música diz levanta a mão, eu levanto. Se a música diz dá uma chacoalhadinha, eu não danço nada, mas eu dou uma chacoalhadinha. Eu me entrego.
Eu fecho os olhos, não adianta nada, né? Olho aberto, olho fechado, mas eu fecho o olho para não desconcentrar. Aí eu fecho o olho, eu levanto as mãos. Se eu não entendo, se eu não conheço a letra, ei, estou falando sério. Se eu não conheço a letra, eu estou aqui adorando, ó, te adoro, Senhor. Eu não entendo a letra, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo a letra porque aquela letra eu nunca vi ministrar. Eu estou ouvindo a letra e estou. Se eu não falasse em língua, eu estava aqui, ó. Me enche, Senhor. Ali na minha, quietinho, me enche. Aí dá vontade de dar um louco, né? Oh, glória! Aleluia! Aí depois eu volto aqui, oh, aleluia. Oh, Senhor, me enche. E eu estou ali. Como que nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Salmodiando, cantando hinos, cantando canções espirituais. Essas canções espirituais não quer dizer no original aquelas letras tipo, poxa, que letra espiritual, não. Canções espirituais é quando você fica sabe, na liberdade do Espírito. O que a Bíblia diz? Que aonde está o Espírito Santo, aí tem liberdade. Então você está lá adorando a Deus, o louvor está fluindo, o louvor está subindo, a adoração está subindo, Deus está se agradando. E como prova de que Ele está se agradando, Ele vai derramando o Espírito Santo sobre nós, e nós vamos ficando mais cheios, e vamos ficando mais cheios. Aí você começa a cantar em outras línguas, você começa a se liberar em outras, sabe, em línguas espirituais, cheio do Espírito Santo. Pastor, virou uma chave de entendimento dentro de mim. Pastor, eu vou pegar alguns momentos meu particular lá em casa, a hora que eu estiver sozinho, não estiver com a esposa, não estiver com ninguém, ou a hora que o meu marido não estiver, o meu filho não estiver. Pastor, um momento de privacidade, eu vou colocar uns louvores de adoração, pastor. Não vou botar esse negócio de almático aí não, que o senhor falou aí não. Vou botar canção de adoração, e eu vou adorar a Deus, porque afinal de contas eu entendi que esse foi um dos propósitos pelo qual eu fui criado. Eu fui criado para ser filho de Deus, eu fui criado para ter relacionamento com Deus, eu fui criado para adorar a Deus. É eu que fui criado para adorar Ele. Embora eu ouça canções como se fosse Ele falando para mim, mas o que eu quero é que eu adore a Ele. Aí você vai, pastor, eu ainda não falo em línguas. Faz isso para você ver. Quando você pensar que não, vai começar a fluir, vai começar a vir, vai fluindo aquelas línguas estranhas. Por quê? Porque você aprendeu, você entendeu como é que funciona, e você está na adoração. É legal que alguém coloque a mão na cabeça de você para ministrar. É legal ouvir uma palavra como essa e ser cheio. É legal você orar e ser cheio. Mas a maior forma de ser cheio é quando você adora ao Senhor. Quando você não se preocupa com quem está do seu lado. Ai, o que meu marido vai pensar de mim? Sabia que tem muita mulher que se preocupa com isso? Deixa seu marido para lá. A salvação não é individual, a adoração também. Ele não quer adorar, você fecha os olhos, põe a mão. Vai, meu bem, já que você não quer, não está nem aí, cuida dos cabeçudinhos. A Ele a glória. Se solta. E vai se liberando em adoração. E aí você vai sendo cheio. Aí você não consegue mais entrar na pornografia, você não consegue mais ver pornografia, porque você nem imaginou, mas aquele período que você ficou adorando, você se encheu. Aí você não consegue mais acessar a pornografia, você não consegue mais ficar se metendo em confusão, você não consegue mais ficar mentindo. Por quê? Porque você está se enchendo do Espírito Santo. E aí a sua vida vai mudando gradativamente. Feche os seus olhos. Depois de tudo isso que você ouviu, eu te convido para adorar a Deus como você nunca